Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 3 de janeiro, e eu sou Thaís Herédia. Vamos juntos passar pelas principais informações da economia no Brasil e no mundo. Ô turma, é o seguinte, olha, logo no primeiro dia como ministro da Fazenda, Fernando Haddad acabou apresentando o crachá, sabe aquela coisa? Olha meu crachá novo, o que estava escrito lá embaixo do nome dele? Patinho Feio da Esplanada. Quem falou isso foi ele, numa fala meio de improviso, no discurso de posse que ele fez em Brasília. Se foi por ato falho ou por graça, quem vai saber? O que importa é que Fernando Haddad acabou confirmando um temor que existia sobre a sua gestão, um isolamento e a submissão ao comando político do governo. Haddad falou isso literalmente durante o seu discurso de posse, né? O Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia sempre foi isolado dos outros ministérios, sempre foi o patinho feio. E disse, mas não tem problema não, eu topo assumir esse papel, se for pelo bem do Brasil. Pois bem, o mercado e os executivos, os economistas, não só do mercado financeiro, mas também do setor produtivo, têm reconhecido e têm louvado a postura de Fernando Haddad, que apesar das derrotas especialmente da derrota da MP dos combustíveis, aqui eu botei num plural, mas a mais significativa está exatamente na MP de prorrogação da desoneração dos combustíveis, ele não está saindo do papel. Ele mantém e insiste o discurso da moderação, né? Mesmo que a turma da política venha minando um poder que se imaginava que ele fosse exercer pelo menos, né, no primeiro ano, sei lá, nos primeiros 100 dias do novo governo. Isso não está acontecendo, mas ainda assim, mesmo diante desse fogo amigo danado, Fernando Haddad está mantendo a postura e mantendo o seu discurso de moderação. Ele mistura na sua fala características ali do pensamento do PT, do pensamento da esquerda que o PT sempre representou na gestão do setor público, da máquina pública, e ao mesmo tempo traz o fio terra. Ontem, por exemplo, ele disse, olha, a gente precisa do investidor, é ele que gera emprego, é ele que gera riqueza, né? E daí ele vai e fala da necessidade de criar-se uma política industrial para o Brasil ter aqui um parque produtivo com energia verde, fazer parte dessa transição, que aí revela aqui um pouco dessa ideia de que o Estado que vai induzir o crescimento econômico. Ainda assim, o mercado teve uma reação horrorosa, né? A bolsa derreteu, caiu mais de 3%. Agora, ontem teve uma primeira leitura de que, nossa, mas o mercado reagiu desse jeito. Mas todo mundo já sabia, não é nenhuma surpresa que Lula ia ser ele mesmo o superministro do seu próprio governo. Vamos lembrar que na sexta-feira passada não teve mercado, que foi quando nós soubemos que o governo iria prorrogar a desoneração dos combustíveis. Então, e desde a sexta-feira passada aconteceu um monte de coisa, são vários sinais sobre a Petrobras, sobre o marco do saneamento, política industrial, a distribuição dos ministérios, o avanço do poder de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, de Aloysio Mercadante, que vai assumir o BNDES, nas decisões de política econômica. Então, a correção não foi só sobre segunda-feira, ou só sobre o discurso de posse de Lula, que foi considerado mais duro, né, o que ele falou no Congresso Nacional. A reação de ontem foi um acúmulo de correção de preços que não pode ser feita na própria sexta-feira. E o mundo inteiro foi muito mal na sexta-feira, né? Só o Brasil que não funcionou. As bolsas em Wall Street caíram muito. Então, quer dizer, tinha uma correção ali para ser feita e ela acabou acontecendo com essa queda de mais de 3% da bolsa, alta de mais de 1,5% do dólar. E essa reclamação da Faria Lima, né, de como a Faria Lima tem reagido, não é exatamente sobre essa ação de Lula e do núcleo petista sobre a política econômica, mas é sobre a extensão dela, né? A prematuridade com que Haddad perde poder, perde percepção de poder. Que a percepção sobre o poder do líder político, minha gente, é tão importante quanto a ação dele, né? Porque você percebe o poder no agente político e você acompanha a ação dele.
mais ou menos é como acompanhar a diferença entre o discurso e a prática, né? E nesse momento há um descompasso entre o discurso de Haddad e o discurso do núcleo político, entre essa tentativa de moderação, de fio terra do novo ministro da Fazenda e essa barraca já montada da política dizendo, não, peraí, nada vai ser decidido se não passar por aqui. Essa derrota na prorrogação da isenção dos combustíveis vai custar uma bagatelazinha de 25 bilhões de reais. Isso não é pouco dinheiro, não. Essa conta foi feita pelo Murilo Viana, especialista em contas públicas, exclusivo para o Money, e nós vamos tratar dela daqui a pouquinho. Mas eu quero começar trazendo aqui a participação do Murilo Viana no episódio de hoje, em que ele fala dessa diferença, né, da decisão do governo de fazer uma desoneração de 2 meses para gasolina e etanol e de 1 ano para o diesel e biodiesel. Já eu trago as contas, mas vamos ouvir primeiro o Murilo tratando da importância dessa decisão. Qual foi a premissa para essa decisão e os efeitos dela? O mais difícil aí vai ser a questão do diesel, e não à toa o governo colocou aí o período de 1 ano, a priori, aí para prorrogação. E por que isso? Porque, primeiro, se tirasse a desoneração simultaneamente para todos os combustíveis que foram abarcados aí pelo governo Bolsonaro, com esse incentivo, com a redução do tributo federal durante o período eleitoral, se retirasse todos, teria um impacto generalizado aí na questão de preço, provavelmente nesse início do ano, teria um impacto centralizado também de problemas políticos, especialmente a gente sabe da categoria que gerou grande aversão ao governo, à eleição do governo atual, que foi a questão dos caminhoneiros. Então, assim, a questão do diesel, que também é mais sensível do ponto de vista da matriz de transportes brasileiro, do efeito inflacionário mais significativo, a questão do diesel é um pouco mais complicada. A questão da gasolina e do etanol, de fato, o governo acabou sinalizando esses 2 meses, pode acabar prorrogando, de fato, isso aí mais para frente, porém, o que deve ser observado também é que impacta menos na inflação, essa questão de retirada desse tipo de incentivo sobre o etanol e a gasolina, e tem uma questão de fundo também, que existe uma emenda constitucional que foi aprovada no passado, que previa aí um diferencial competitivo para o etanol, foi a resposta do setor para isso. Então, assim, isso aí vai ser bastante difícil do governo colocar para frente durante um tempo bastante significativo. Vamos lá, vamos olhar para os números que o Murilo Viana preparou para a gente, então. A conta do diesel, com desoneração de 12 meses, é de 19 bilhões de reais em perdas de arrecadação. A gasolina, por 2 meses, 5 bilhões de reais. E o etanol, por 2 meses, 667 milhões de reais. Nós estamos falando aqui da isenção da cobrança do PIS e da COFINS para os combustíveis, o que dá um impacto total de 25 bilhões de reais. E aqui nós estamos falando de perda de receita. Qual é o efeito, qual é a consequência dessa perda para a gestão das contas públicas? E aqui tem um ponto, né, que todo mundo dizia, mas se tivesse mantido a prorrogação por 1 ano para todos os combustíveis, seria muito mais, seria 53 bilhões de reais. Galera, 25 bilhões de reais é muito dinheiro. Vamos lembrar, o Bolsa Família, até antes do auxílio emergencial, custava 30 bilhões de reais por ano. Então, muita calma nessa hora, porque a gente fica falando de bilhão, 25 bilhões é muito dinheiro e faz muita diferença. Então vamos ouvir a explicação do Murilo, inclusive sobre como gerir esse descasamento entre receita e despesa e onde isso vai bater. Dá para ver que, por exemplo, a questão do diesel tem um impacto, especialmente a questão do diesel aí, tem um impacto fiscal super relevante. E aí, de novo, vem aquela questão, né, Thaís, que quando a gente quer olhar para a sustentabilidade da dívida pública, não basta olhar somente a despesa pública. É óbvio que tem sua relevância a despesa, mas no frigir dos ovos, a questão do endividamento público tem a ver também com a estrutura de receita, a quantidade de receita que o governo obtém para depois se determinar ali a questão do superávit primário e também a questão dos juros que impacta todo o estoque de dívida pública e, portanto, gera um resultado ali de mais dívida, numa dinâmica de muito mais dívida ou menos dívida de crescimento. E quando a gente olha isso aí, gera um impacto do ponto de vista da arrecadação do governo e que, portanto, acaba batendo aí
na questão do endividamento público. Nós temos o endividamento público, que é um desafio do Brasil, a gente tem também uma questão dos juros muito alto no Brasil, porque tem um estoque de dívida muito grande, por exemplo, então gera uma trajetória de crescimento do endividamento público e um desafio, novamente, para a questão da regra fiscal a ser desenhada, trazer essa credibilidade e ancoragem das expectativas e de ancoragem, portanto, do endividamento público do Brasil. Fica esse desafio. Tá vendo? O endividamento público, no final das contas, é isso. Um país que vive de déficits, um setor público federal que vive de déficit, ou seja, precisa se endividar para cobrir as despesas. Não adianta pensar só cortar a despesa, né? Tem que pensar de onde vai tirar a receita. E abrir mão de receita nesse cenário não parece ser uma coisa extremamente segura. Bem, vamos seguir aqui falando mais sobre o que aconteceu no mercado nessa segunda-feira. Não exatamente como fechou o mercado, claro, porque nessa terça-feira já tem dia novo aí, mas tem outros pontos aqui que ajudaram a salgar a volta e o início dos negócios neste ano de 2023. Uma delas foi a questão das estatais. O governo anunciou a retirada de 8 estatais, inclusive da Petrobras, da lista de empresas que podem ser privatizadas. Márcio França, que vai ser diretor dos portos, disse no seu discurso de posse que também quer tirar os aeroportos da lista das privatizações. Essa era uma concessão, um leilão que já estava esperado, inclusive, para acontecer nesse primeiro semestre. E o Alexandre Silveira, que vai ser ministro de Minas e Energia, confirmou que hoje vai mandar para a Petrobras o pedido de avaliação, então, de Jean Paul Prats, senador petista, para ser o novo presidente da Petrobras. Alexandre Silveira disse mais, disse que o novo governo quer voltar a investir em refino. Quando a gente ouve isso, a gente relembra lá do governo PT e do governo Dilma Rousseff, da quantidade de dinheiro que foi para a construção das refinarias espalhadas pelo país, Abreu e Lima, Comperj, né? E que inclusive foram alvo da Lava Jato. Eram grandes drenos, escapes e ralos de dinheiro por onde escaparam milhões de reais, bilhões, na verdade, de reais, no escândalo do Petrolão. De qualquer forma, né, a fala do ministro vai dando esse recado de que, olha, não é só uma questão de intervir na gestão da companhia, é de mudar o modelo de investimentos no setor de óleo e gás. O Brasil já tentou isso, não deu certo. Samuel Pessoa fez um artigo recente mostrando como, mesmo para aquelas empresas que inclusive já foram privatizadas, a Petrobras tinha um compromisso assumido com o CAD, o Conselho de Defesa Econômica, de vender metade das suas refinarias, já que ela é monopolista nas refinarias aqui no Brasil. O custo de refino do combustível no Brasil é altíssimo na comparação com outros países. Então, nós estamos ouvindo o ministro responsável pelo setor de Minas e Energia dizer que quer voltar a investir no refino, sendo que aquele que já existe no Brasil, ele custa muito mais caro do que o resto do mundo. Quer dizer, a premissa já parte de um setor que já atua com uma produtividade e um custo muito alto. Mas, enfim, esse foi mais um ingrediente. Outro ingrediente, uma mudança na estrutura da agência de regulação das águas, que ficou distribuída entre 2 ministérios e colocou em risco a gestão do marco regulatório do saneamento básico, uma das mudanças mais importantes que o Brasil passou nos últimos anos, né? Vamos lembrar que nós temos 100 milhões de brasileiros que não têm tratamento de esgoto na sua casa, né? E tem outros 30 e tantos milhões que não têm água encanada em casa. Toda a estrutura do saneamento brasileiro, que é mais de 90% comandada pelo setor público, não foi capaz de rever esse quadro vergonhoso. E aí, quando o Brasil pensa um marco regulatório, abre a possibilidade de participação do setor privado, o setor público pode participar, as empresas que quiserem participar podem, mas vão ter que concorrer, vão ter que ter licitação e vão ter que comprovar que tem capacidade econômico-financeira para
alcançar a meta de universalização do tratamento de esgoto e do abastecimento de água. Portanto, quando aparece essa mudança no guarda-chuva e na atribuição da agência reguladora do setor, todas as pulgas já vão para trás da orelha, todos os gatos já sobem no telhado, tá vendo? Estou falando aqui de várias coisas que foram mexendo no mercado. A cereja do bolo, que além de amarga estava dura, foi o relatório Focus. O Focus de segunda-feira mostrou uma revisão para cima da expectativa para o resultado do IPCA para 2023, 2024, 2025. Ah, nossa senhora, Thaís, olhar para 2025 é relevante? É, minha gente, porque como eu falo sempre aqui, o número não conta a história, o que conta a história é a dinâmica. Quando há uma revisão para cima, que está acontecendo nas últimas semanas e que ela vai se alongando no tempo, significa que a percepção sobre a dinâmica do processo inflacionário no Brasil está mudando. Esse é um instrumento dos mais poderosos que o Banco Central tem para afinar a sua estratégia e adotar a política monetária, que é a chamada ancoragem das expectativas. O Banco Central precisa perceber que as expectativas dos agentes econômicos convergem para a meta de inflação. Ora, se a meta de inflação para 2023 é de 3,25% e a expectativa já está chegando nos 6%, mesmo que ele faça tudo certo, ele vai fragilizando a sua credibilidade porque ele está diante de um processo inflacionário dificílimo de combater. Portanto, mesmo sendo independente e acertando na estratégia, ele vai se distanciando do sucesso do seu mandato. O cenário hoje coloca sobre o Banco Central a responsabilidade de assumir 3 anos consecutivos com a inflação acima do teto da meta. Não estou nem falando, cumprir a meta significa ficar bem perto do alvo, né? Descumprir a meta significa ultrapassar as bandas de acomodação dos preços. E isso provavelmente vai acontecer esse ano. E ano que vem já está se distanciando da meta em si e 2025 também. Então, a percepção de que o processo inflacionário vai ficar mais resistente demanda mais juros, demanda uma política monetária mais restritiva e vai colocando o Banco Central num corner. Isso tudo, mais o que aconteceu de sexta-feira para cá, dá para entender por que houve uma correção da magnitude que aconteceu no mercado nesta segunda-feira, não dá? Último assunto aqui, antes de eu trazer aqui rapidamente a volta dos mercados internacionais. Apuração nossa aqui, o Ministério do Planejamento de Simone Tebet, a nova ministra está recebendo ajuda aí, uma articulação tanto dos economistas do Ministério da Fazenda quanto do setor privado para montar a sua secretaria. A Simone Tebet tem o reconhecimento da força política, mas ela precisa da retaguarda técnica para tocar esse que vai ser ali a dobradinha da gestão da política econômica junto de Haddad. Simone Tebet quer mulheres e quer técnicos jovens. Ela está buscando esses nomes no mercado. Pelo menos 5 mulheres foram convidadas e recusaram por questões pessoais ou porque estavam num momento diferente na sua carreira no setor privado e recusaram. De qualquer forma, ela está recebendo essa colaboração, esse esforço aí de articulação para a montagem desse secretariado, que deve ter um perfil bastante técnico, né, com reconhecimento da competência técnica para gerir o ministério. E esse ministério ele vai ter uma formação diferente do que era o Ministério do Planejamento antes do Paulo Guedes fazer a mudança na sua estrutura, agora com a separação do planejamento com Simone Tebet e do Ministério da Gestão com o Esther Dweck, que vai cuidar da governança da máquina pública, sobrou para o planejamento menos pasta, mas ainda assim pastas relevantes, que é o caso da Secretaria do Orçamento Federal. E sem pensar no nome da pasta em si, mas das atribuições de Simone Tebet, tem uma coisa importante aqui que talvez seja o papel ou o desafio mais essencial para a condução do setor público e do governo federal nos próximos anos. A Simone Tebet tem o objetivo ou o desafio de fazer uma reforma no orçamento federal. Eu estou falando do quê aqui? Eu estou falando do pente fino, da auditoria, do trabalho de auditor, de contador, que vocês já me ouviram
traçar aqui no CNN Money. Então, ela tem esse desafio, né, de fazer essa reforma do orçamento federal, fazer uma revisão das despesas, fazer uma auditoria, uma avaliação para valer das políticas públicas que já existem, qual funciona, qual não funciona, qual faz sentido, não faz sentido, qual é eficiente ou não. E também um desafio interessante que é o de alongar o prazo, né, do planejamento para a alocação do recurso público no país. Em vez de ficar olhando só para o próximo ano, passar a olhar para 4 anos pela frente. Para fechar, a gente ouve mais uma última participação do Murilo Viana aqui, falando desse desafio de Simone Tebet. Existe uma expectativa bastante relevante no mercado em relação à gestão da Tebet. Primeiro tinha essa ideia de uma contraposição possível ali, e até histórica, entre o planejamento e a fazenda. Histórica eu falo porque ao longo dos últimos mandatos presidenciais, de fora a questão do Guedes, evidentemente, que centralizou na pasta da economia, tinha esse embate entre o planejamento e a fazenda, e havia expectativa agora de retorno disso aí para chegar num caminho intermediário. Evidentemente que quando a fazenda perde um pouco o poder com a decisão do presidente da República diretamente, esse embate fica um pouco fragilizado e o caminho de centro um pouco mais complicado. Eu acho que agentes relevantes do mercado acabam olhando isso com um certo receio do grau de liberdade que a Tebet de fato vai ter ali no Ministério do Planejamento. Agora tem uma questão super relevante aí, que é o PPA. Se a gente já fala que a lei orçamentária, que é de 1 ano, assume um caráter quase de papel mesmo, ou seja, pouco planejamento de fato. Imagina para um PPA que é de 4 anos e que ultrapassa 1 ano do governo posterior. Então a Tebet vai ter esse desafio, se ela quiser, se ela tivesse esse poder de fato, de colocar em prática essa questão do planejamento. E um fator super relevante também é essa questão da revisão periódica de gasto, porque a gente tem espaços aí de melhorar a eficiência do gasto público brasileiro, de melhorar a eficiência dos pacotes de renúncia fiscal, evidentemente, e um dos grandes blocos aí de perspectiva é o próprio Bolsa Família, que a gente viu que com o desenho que foi feito aí na gestão do governo anterior, acabou incentivando a multiplicação de famílias, que na verdade eram grupamentos de uma pessoa só, né? Então isso gera um espaço aí para poder ter uma economia relevante. Minha gente, vamos fechar o episódio de hoje falando da volta dos mercados internacionais. Hoje é o primeiro dia de pregão dos principais índices do mundo. Os futuros americanos e as bolsas na Europa abriram em alta, né, tentando ali uma recuperação de novo, né? Todo dia eles tentam, né, coitados? Uma recuperação da queda da última sexta-feira. Agora, o temor de recessão continua no ar, né? E aí temos aqui vários ingredientes para alimentar esse medo. A Cristina Georgieva, que é a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, disse ontem, falou uma coisa bem contundente. Ela disse, olha, a recessão vai atingir 1/3 do mundo em 2023. E esse atingir 1/3 significa atingir as potências mundiais, como os Estados Unidos, a China e os países da Europa. Então, é 1/3 do mundo com um peso muito maior do que 1/3, né? Isso tem um potencial enorme de atingir todas as economias do planeta. Tem também uma reportagem da Bloomberg. Hoje a Bloomberg traz um especial, e é até engraçado o título que eles usaram, né? Do tudo que você precisa saber. E aí no tudo que você precisa saber, tá assim, tudo aí entre parênteses, ou quase tudo, que você precisa saber do que pode acontecer no mercado em 2023. Mas aqui tem um dado que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: a liquidez internacional, ou seja, capital que está girando pelo mundo, caiu 20% em 2022. Essa é a pior queda desde 2008, quando a liquidez caiu 47%, ou seja, tem menos capital girando. Com a alta dos juros promovida pelos bancos centrais, o dinheiro está indo atrás de renda fixa e vai saindo do mercado acionário. E os bancos centrais vão continuar subindo juros. O Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central da Europa, do Reino Unido, porque a inflação de lá está muito teimosa e tinhosa, não quer baixar de jeito nenhum. A dúvida agora é o seguinte, tá bom, mas vai até onde essa alta dos juros? E vai ficar quanto tempo lá no alto? Porque quanto maior os juros e quanto mais tempo ficar, mais retração na atividade econômica. Então, que a recessão vai acontecer, está dado, tchau, goodbye. Agora, vai ser por quanto tempo, qual a intensidade e outra, que desequilíbrio vai causar entre os diferentes países.
olhando para o comportamento dos juros, né, no mundo inteiro, a média do rendimento dos títulos dos países do G7, que é a turma da grana, já está se aproximando da máxima em 20 anos. Então, nós estamos falando aqui do G7, das maiores economias do mundo, né, que em termos de números de países pode até representar menos, mas em termos de riqueza é quase tudo, né? E eles estão chegando os títulos públicos de 10 anos estão alcançando a máxima em 20 anos, ou seja, não é um ambiente market friendly, né? Especialmente para o mercado acionário. Na Ásia, também houve reabertura hoje em Xangai e Hong Kong, os dois índices subiram, na tentativa de acreditar que o contágio pela Covid-19 já chegou no pico em algumas regiões, o que pode diminuir o tempo de estresse, né, provocado pela onda de Covid por lá. E em Tóquio, galera, feriado ainda. Você já pensou? Você queria estar lá, né? Não queria estar, não. Queria estar aqui comigo, vendo Money, ouvindo Money. E é por isso que eu já aproveito para me despedir de vocês e dizer que amanhã eu estou de volta, porque aqui não tem feriado, aqui tem trabalho. Um beijo, se cuidem e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.